Muitas pessoas acreditam que Deus só usa quem possui as melhores habilidades, os mais preparados, os mais fortes, os mais talentosos, mas a história de hoje mostra que Deus costuma surpreender nossas expectativas. Hoje é dia 25 de junho, devocional 176 da série 365 Pontos com Deus. E hoje vamos conhecer a história de Eude. Seu nome aparece no livro de Juízes em um período difícil da história de Israel. O povo havia se afastado de Deus e, como consequência, passou anos sob opressão do rei Eglon, em Moabe. Israel vivia pagando tributos pesados e sofrendo humilhações. Foi nesse cenário que Deus levantou um libertador improvável, Eude. A Bíblia destaca um detalhe curioso sobre ele. Ele era canhoto. Hoje isso parece algo comum, mas naquele contexto, essa característica o tornava diferente e até inesperado para certas funções militares. Quando Deus decidiu libertar Israel, não escolheu alguém famoso, não escolheu um grande general conhecido, não escolheu um rei, escolheu Eude, alguém que muitos talvez nem considerassem uma opção. Isso revela algo importante sobre a forma como Deus trabalha. Ele não fica limitado aos critérios humanos. Enquanto nós olhamos aparência, currículo e capacidade aparente, Deus vê possibilidades que ninguém mais vê. Quantas vezes deixamos de agir porque acreditamos não ser a pessoa certa? Quantas vezes pensamos, se eu fosse mais inteligente, se eu tivesse mais recursos, se eu tivesse mais oportunidades? Mas a Bíblia está cheia de pessoas improváveis que Deus usou poderosamente. Porque o diferencial nunca foi apenas a capacidade delas, foi a disposição de confiar em Deus. Antes da libertação acontecer, Eude precisou acreditar que Deus poderia usá-lo. Precisou agir, precisou sair da posição confortável, precisou enfrentar desafios enormes, e é assim que Deus trabalha conosco. Muitas vezes o processo começa quando paramos de olhar apenas para as nossas limitações e começamos a olhar para a capacidade de Deus. Talvez você esteja focando demais no que lhe falta. Talvez veja apenas seus defeitos, suas limitações, suas dificuldades, mas Deus continua usando pessoas comuns para realizar propósitos extraordinários. E a pergunta não é, você é suficiente? A pergunta é, você está disposto? A história de Eude nos mostra que Deus não procura perfeição, procura disponibilidade, porque quando alguém se coloca nas mãos de Deus, aquilo que parecia limitação pode se tornar instrumento de propósito. Não permita que as suas limitações definam seu futuro, porque Deus continua escrevendo histórias extraordinárias através de pessoas improváveis, e talvez a próxima seja a sua. Vamos orar juntos? Senhor, ajuda-nos a não viver presos às nossas limitações. Dá-nos coragem para confiar que Tu podes usar nossa vida para cumprir os Teus propósitos. Que possamos, ó Pai, olhar mais para o Teu poder do que para as nossas fraquezas. Em nome de Jesus, amém.